Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema aí que algumas pessoas já haviam me perguntado e me parece que há toda uma curiosidade sobre isso. A nossa assinante, a Marina Luzimar, nos fez uma série de perguntas relativas a isso e nos motivou a fazer este vídeo. Então, um grande abraço para a Marina e muito obrigado pela sua participação. Então, a Marina nos pergunta sobre o inferno e eu vou ler aqui a pergunta dela. Então, a pergunta dela diz o seguinte: voltando à minha pergunta do vídeo passado, por favor, me esclareça essa dúvida. Existe alguma punição no porvir se não buscarmos a iniciação? Como citei no comentário do outro vídeo, se Deus não existe, tudo é permitido. Baseado nesse pensamento, muitos defendem a posição que seguir a Deus ou a moralidade em geral só se justifica por causa da punição no inferno, ou seja, se não buscarmos a espiritualidade, seremos punidos? Vamos ser aniquilados? Inferno existe nesse sentido? Então, essa é a pergunta da Marina, né? E desculpe, Marina, porque você disse que se escreveu isso num vídeo anterior, né? E às vezes, de fato, eu não consigo ler todos os comentários, eu não consigo ver assim, os comentários de todos os vídeos, porque às vezes os comentários acabam sendo soterrados por outros comentários, ou o YouTube mesmo me notifica um ou outro comentário, e eu não vejo todos os comentários. Então a Marina foi esperta e mandou a mesma pergunta num outro vídeo, de forma que eu consegui ler para responder a questão. E outra coisa que eu ia falar, né, aqui nesse vídeo é o seguinte: eu vou pedir para a nossa primeira turma lá da Escola da Tradição segurar um pouquinho a ansiedade. Eu sei que está todo mundo ansioso para começar o curso de Introdução ao Pensamento Tradicional, mas nós abrimos as inscrições na segunda-feira e hoje ainda é quarta. Então, o pessoal está com imensa sede de saber, né? Vocês podem ter certeza que a sede de vocês será saciada, mas esperem um pouquinho, que essa semana é a semana do lançamento da escola. Já a aula 1 do curso de Introdução ao Pensamento Tradicional estará disponível, e aí vocês terão uma série de respostas e muito material aí já para novas perguntas que já serão respondidas também, e talvez possam ser mais um tópico lá para explorar na aula 2. Então, tudo lá da nossa Escola da Tradição está sendo preparado aí com cuidado, porque nós respeitamos muito os nossos alunos e não vamos fazer de qualquer jeito, com pressa, para sair qualquer coisa. E se você não conhece a Escola da Tradição, não assistiu o seminário sobre a tradição primordial, os links estarão na descrição deste vídeo. E se você tem interesse nos meus trabalhos mais recentes lançados em e-book, os links da Hotmart para conhecer estarão aqui na descrição também. E se você quer este livro aqui, o livro físico Curso Elementar de Maçonologia, o meu e-mail estará na descrição. Você me manda um e-mail com seu CEP, com seus dados postais, eu faço o cálculo do frete, né, pelo correio, e mando para você os dados bancários, você deposita, me avisa que depositou e eu envio para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado em seu nome ou no nome de qualquer outra pessoa, basta você me avisar que eu autografarei com o maior prazer. E para o pessoal que já comprou o livro e que está esperando o livro, eu espero mandar ainda essa semana. O correio andou de greve, então tem um monte de entrega atrasada, né? Eu mesmo estou esperando aí algumas coisas e está tudo parado lá no correio. Parece que o correio suspendeu a greve há algumas horas atrás. Então, esperem, vamos ver aí se normaliza tudo direitinho, e essa semana ainda eu pretendo enviar os livros de quem já pagou, quem já confirmou o pagamento. Eu tenho aqui uma porção de livros para enviar, tem um lote grande de livros esperando para enviar, tudo autografado, tudo empacotado, mas infelizmente nosso correio às vezes
dá um trabalhinho, né? Mas essa semana, se tudo der certo, aí nós vamos enviar. E não se esqueça também que o nosso canal aqui tem uma página lá no Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de vaquinhas digitais ou de apoio financeiro. Se você acredita no nosso trabalho aqui, não esqueça de nos apoiar com qualquer quantia lá no Apoia. Se você quer nos apoiar de alguma outra forma, basta você me mandar um e-mail e nós podemos conversar. Você pode fazer um depósito, você pode nos ajudar de alguma outra forma, querendo fazer um anúncio aqui no nosso canal. Enfim, há muitas formas de poder nos ajudar. Então, dito isso, né, dados esses recadinhos, então vamos aí para o nosso tema, o inferno. Então, no domínio teológico, o inferno ele é definido e descrito de várias maneiras diferentes. Então, por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, até o chamado período helenístico, em que aparece o gênero apocalíptico, o Sheol é a morada das sombras, né? Então, nós vamos encontrar lá este termo, Sheol. Então, o castigo do pecador é a morte, né, uma vida infeliz, e não se dá uma definição muito clara do que seja esta tal morte, que seria o castigo pelo pecado. Lá no profeta Isaías, nós já vamos encontrar expressões como o fogo que não se apaga, o verme imortal, e depois vamos achar a expressão Geena, né, cuja origem é o vale em hebraico Gei, né, o Gei de Ben Hinnom, ou seja, Gei Hinnom. De Gei Hinnom veio a helenização de Geena, né? Então o vale lá de Ben Hinnom tinha ali os cadáveres insepultos junto a Jerusalém. Então daí desse monturo ali de cadáveres insepultos, né, veio a ideia de Gei Hinnom, e de Gei Hinnom veio Geena. Já no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, se fala do fogo que não se apaga, né? Então o fogo que não se apaga, ele está lá no primeiro plano da mensagem de João Batista. Já Jesus vai falar da cisânia, dos peixes rejeitados, do conviva que não está vestido com o traje nupcial, do mordomo infiel, do servo que esconde o seu talento, do mal rico, etc. Né? Então vão ser usadas ali expressões como eu o renegarei ante meu pai, eu não vos conheço, etc., para mostrar o destino daquele que é condenado. E a imagem mais frequente no Novo Testamento, de fato, é o fogo, né? Então se fala ali de sofrimento corporal, em choro e ranger de dentes, em ser excluído do reino, né? E aí o Hades, ou o Sheol dos gregos, né, é citado como o abismo lá no Evangelho de Lucas. E em Mateus é dito que o fogo eterno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. E o Paulo, apóstolo, já vai tratar do tema num sentido mais apocalíptico. Então ele vai falar da ruína eterna, né, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade. E aí em outras passagens fala sobre a perdição, né, a palavra utilizada é essa, perdição. E lá na segunda epístola de Pedro, né, é falado sobre o julgamento e a perdição dos ímpios. Já João vai falar que o pecado conduz à morte, uma certa retomada lá dessa temática no Antigo Testamento, e o Apocalipse falará da segunda morte. Esse termo é bastante importante, né, a segunda morte. E ao longo da história teológica do cristianismo, né, nós teremos lá, por exemplo, na teologia latina clássica, com Santo Agostinho, né, na Cidade de Deus, e também com Tomás de Aquino na Suma Teológica, na parte da Suma Teológica em que ele fala sobre o mal. Então o julgamento divino que conduz as pessoas ao céu ou ao inferno será uma obra de justiça, né? Então tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino eles vão definir isso muito bem, né, essa ideia do julgamento, da punição, como uma obra de justiça. E a interpretação teológica desses textos, né, vai deixar clara aí que a diferença entre o bem e o mal jamais será revogada, né? E é justamente essa diferença que abre as portas do reino
ou as fecha segundo essa justiça, né, essa opção pelo bom ou pelo mal, pelo bem ou pelo mal, seja feita. Né? Então, de acordo com as nossas decisões, nós, digamos assim, selaremos o nosso destino, né? Nosso destino entre céu e inferno. E óbvio que longe das interpretações populares, né, com demônios aí de chifrinhos e tridentes, né, caldeiras de sopa de pecadores, torturas, etc., deve ficar claro aí que essas expressões violentas, né, de fogo, de abismo, de verme que não se extingue, de Geena, de Sheol, etc, 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 elas são imagens vívidas, né? São símbolos que refletem aí a gravidade das nossas escolhas. Então, por exemplo, no Islã, o Sagrado Alcorão ele vai falar do fogo, né? Então, o fogo An-Nar, né? Fala da realidade flamejante, né? Chamada de Al-Jahim, né? As-Sakar ou As-Sair, né? Se fala do abismo, né? Al-Hawiya. Então, também no Islã nós temos essas imagens fortes, né? No Alcorão Sagrado nós temos essas imagens fortes também, como é o caso da Bíblia. E no domínio das doutrinas metafísicas orientais, o inferno também existe e é pintado com uma linguagem até mais forte que na literatura teológica cristã e islâmica. Então, por exemplo, a literatura purânica ela vai falar dos reinos infernais ou Naraka, né, regidos por Yama. Yama é o deus dos mortos. Então lá no Naraka há tormento e punição e lá se renasce graças ao mau karma acumulado. E o budismo também vai falar no Naraka, né, um inferno com várias subdivisões, das quais a mais profunda é o Aviti. Né? Então, dito isso e compreendido que o ponto de que o inferno é uma doutrina tradicional, né, nós vamos compreendê-la agora de um ponto de vista metafísico. Né? Ou seja, se você viu o vídeo em que eu falo sobre as diferenças entre a religião e a metafísica, você deve estar lembrado de que eu falei que tudo que se encontra no domínio teológico ele é transponível para o campo metafísico, mas o contrário não é verdadeiro, porque o campo metafísico ele é muito mais amplo do que o campo teológico. Então, se os céus eles podem ser identificados como estados superiores do ser, né, e a salvação se refere à conservação do estado individual humano para que se tenha a possibilidade de seguir adiante até a libertação final, então o inferno ele se refere justamente a esses estados inferiores. Né? Aliás, o próprio nome inferno tem a mesma raiz de inferior, inferiorizado, inferioridade. Né? Então, justamente o inferno ele se referirá a esses estados inferiores. Então, a ascensão até os estados superiores, né, que constitui o objetivo inicial do caminho iniciático, ele é precedido sempre por uma descida aos infernos. Né? E essa descida ela constitui justamente uma recapitulação dos estados que precederam, logicamente, o estado humano. Essa descida ela é a representação de certas possibilidades inferiores que o ser conserva em si mesmo em estado latente e que devem imperativamente ser purificados antes de se pretender um estado superior. Essa descida e essa purificação elas podem ser comparadas a uma exploração das regiões mais obscuras do estado humano. Então isso aí explica a razão pela qual o inferno ele é representado como estando situado no interior da Terra. E essa descida, né, ela é representada, por exemplo, ali nos ritos de iniciação em geral. Né? Então, há, por exemplo, na maçonaria a câmara de reflexão. Em alguns ritos iniciáticos da antiguidade havia a passagem por um lamaçal, né? No qual se caía simbolicamente ali, representando o profano que pretendia um conhecimento superior sem possuir as qualificações necessárias. Né? E lá, no símbolo de fé niceno-constantinopolitano, é dito que Jesus desceu aos infernos antes de subir aos céus. É justamente esse o conceito metafísico representado nesta passagem. Né? Lá no Dante, por exemplo, né, o Dante Alighieri, então o Dante ele vai representar o inferno como possuindo 9 círculos. Né? Então ele representa ali a inversão dos 9 círculos
celestiais e demonstram justamente a lei universal de correspondência espiritual. Então o inferno, dessa forma, assim como no macrocosmo, né, se fala das trevas exteriores, então no microcosmo o inferno são exatamente essas trevas exteriores, né, essas trevas exteriores microcósmicas. Então trata-se de uma queda num atoleiro, né, das possibilidades inferiores, né. Então essas possibilidades mais baixas da manifestação nos estados múltiplos do ser, né? E essas possibilidades inferiores, elas justamente submergem o ser e interditam a toda a sua possibilidade de elevação. E nesse sentido nós podemos falar também de inferno, não só como um estado de manifestação do ser depois da morte biológica, mas também como uma extensão da sua individualidade atual. O inferno ele pode ser uma realidade em certas situações mentais. E aí é óbvio que há grandes diferenças, né, entre experimentar um sofrimento intenso no estado humano e experimentar um sofrimento intenso no estado de ser infernal, né? Então, para evitar o inferno, coloca-se diante aí da maioria das pessoas a busca pela salvação através da prática religiosa tradicional. Então, respondendo lá a pergunta da Marina, não é necessário iniciação para simplesmente escapar da segunda morte, escapar da condenação ao inferno, né? E uma coisa que eu acho importante deixar bem claro aqui, né, é ainda que o temor do inferno ele seja representado de uma maneira infantil, né, e imatura para a maioria das pessoas, o inferno é uma realidade espiritual, é um estado do ser, né? No entanto, é importante frisar, né, que é hipócrita ser bom só por temer o inferno, né? Nós devemos ser bons por amor ao bem e não por medo do inferno, né? Então nós devemos nos livrar e nos acautelar aí dessa hipocrisia infernalista, né? Essa hipocrisia de pessoas que só são boas porque têm medo do inferno. Aliás, Santa Teresa d'Ávila, em um poema chamado Não Me Move, ela diz que não é nem a promessa do inferno, aliás, nem a promessa do céu e nem o temor do inferno que a move a amar a Deus, que é o próprio amor a Deus que a move. E que mesmo se não houvesse nem céu e nem inferno, ela amaria e temeria a Deus da mesma forma. É um poema muito bonito, recomendo que vocês procurem para ler. Não Me Move, né? E essa postura, por exemplo, demonstrada por Santa Teresa, é radicalmente diferente dessa postura dos infernistas aí atuais, né, que vivem falando do diabo, dos demônios e do inferno para amedrontar, né, amedrontar o seu rebanho aí de tolos, né? Então o inferno é algo perfeitamente lógico se nós admitirmos o livre-arbítrio, a lei da causa e efeito, né? Então, assim como os pensamentos e as ações criam causas e condições positivas, o contrário também, logicamente, é verdadeiro, né? Mas nós não, como eu disse, nós não devemos seguir aí o rebanho, né, dos infernistas, o rebanho amedrontado dos infernistas, porque isso é, na verdade, uma grande hipocrisia, um grande comércio com o sobrenatural, né? A pessoa acha que eu vou ser boazinha porque eu tenho medo do inferno, então eu vou garantir a minha salvação, né? É óbvio que essa hipocrisia não passa despercebida do mundo espiritual. Ok? Então, estou olhando aqui, 18 minutos já, quase 19 minutos de vídeo, falei demais. Obrigado pela atenção até agora. Mais uma vez, obrigado, Marina, pela pergunta, pela sugestão de vídeo, e espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer aí você sobre esta questão. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!